A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos meditar hoje no livro de Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na beira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso fogo no altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Este episódio acontece ao pé do Monte Sinai, onde o povo acampou durante muito tempo após a saída do Egito sob a liderança de Moisés. E eu quero hoje fazer uma pergunta, como sempre, né? Eu sou uma professora e eu gosto de fazer perguntas. Como está o fogo do nosso altar? No texto que lemos, vamos encontrar duas ordenanças. A primeira é manter o fogo aceso e a segunda é retirar as cinzas. O sacrifício era uma ordenança divina para ser feito 2 vezes por dia. Então o sacerdote ia lá de manhã e fazia o seu trabalho, e à tardinha ele ia fazer de novo para ver o que tinha acontecido, né? A gordura, ela tinha que queimar a noite toda. E pela manhã, aquilo que não era consumido era abafado pelas cinzas. E isso significava que havia dedicação do povo de Deus ao seu Deus. Mas o sacerdote, ele tinha que usar roupas especiais. Essas roupas são chamadas de roupas sacerdotais. E pela manhã o altar era limpo, as cinzas eram removidas, os restos que não haviam sido consumidos pelo fogo era retirado e era levado para um lugar fora do acampamento, fora do arraial. E lá era deixado. E o sacerdote tinha que de novo trocar sua roupa. E a roupa dele não podia ficar jogada ao léu. E nem ele podia ficar com vestes até a tardinha para continuar o seu trabalho. Ele precisava, sempre que ia fazer a inspeção ou até a lenha naquele lugar do holocausto, ele tinha que estar com as suas vestes limpíssimas, num ritual constante e cansativo, porque em alguns momentos ele estava sacrificando o animal, imolando, aspergindo, jogando, espalhando sangue. Outra hora ele tinha que estar limpo. Então, era uma vida bem sacrificial. Era um trabalho que ninguém podia fazer por ele. A família de Arão, ela foi separada, né, para este trabalho. Então, como nós podemos trazer essa lição para os nossos dias, para hoje? Como nós estamos fazendo o nosso sacrifício, visto que agora não precisamos mais da morte de animais, porque o Senhor Jesus fez o sacrifício na cruz, onde ele derramou todo o seu sangue para nos perdoar os pecados. Agora, nós temos que manter o fogo aceso. Como é que fazemos isso? Já que não precisamos de um sacerdote,
não temos um sacerdote que faça o sacrifício por nós. O sacrifício agora, ele é feito com o nosso culto racional, o nosso culto individual. Nós temos que fazer várias vezes ao dia o nosso culto a Deus, a nossa devoção. Mas nós sabemos que tem também as cinzas, né, da vida, do dia a dia, e nós percebemos que era necessário que manter o fogo aceso. E para manter o fogo aceso, não é só colocar lenha. É preciso que tire a cinza. É preciso que tire as impurezas que ficam por ali. E colocar nova cinza e o fogo se reacender na devoção. O que tem sido cinza nas nossas vidas? Quanto tempo temos perdido com coisas desnecessárias, com TV, com as mídias, a internet, que é uma bênção na vida da gente, né? Por isso hoje estou aqui falando para você aí através dessas plataformas, através de canais, e nós temos sido muito abençoados. Porém, existe um outro lado. E é este outro lado que muitas vezes nos traz malefícios, porque ficamos viciados, ficamos curiando a vida do outro, ficamos comentando, né, as fotos, ficamos preocupados muitas vezes, às vezes vemos notícias, falsas notícias, que nos impedem, que nos tiram o tempo onde poderíamos estar agradando a Deus. Então, como manter o fogo do nosso altar aceso? O apóstolo Paulo, ele nos dá umas dicas de como fazer isso. Qual é o segredo? O segredo é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E como podemos fazer isso então? Lendo a nossa Bíblia, orando, cantando, servindo. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, o seguinte: Rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui nós descobrimos como fazer para manter o nosso altar, que é a nossa própria vida, que é o nosso ser, que é a nossa devoção particular, pessoal. Precisamos de orar, precisamos de interceder. Então, nós temos a oportunidade de orar pelos nossos próprios problemas, pela nossa própria vida, mas também orar pelos outros, orar uns pelos outros, não é verdade? Existem muitos motivos de oração. Os povos não alcançados, as dificuldades, as enfermidades, a nossa própria vida espiritual. Precisamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, lendo a Bíblia Sagrada, cantando hinos de louvores, tirando momentos como este, em que agora eu estou aqui falando, refletindo com você sobre as maneiras de manter o fogo do nosso altar aceso e tirar as cinzas, porque se não tirar as cinzas, o fogo se apaga. Se deixar a cinza, se não mexer na brasa, lembra aquele churrasquinho? Um dia desse falei nisso, né? Aquele churrasquinho que a gente fica lá, sempre tem aquele amigão que quer ficar lá no churrasco, tem que tirar a cinza, porque senão o fogo apaga. Então vamos manter viva
a chama da espiritualidade, vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, vamos orar, vamos nos dedicar mais. Isso é uma necessidade urgente que temos de despertar a cada dia com essa vontade de agradar a Deus, de cantar louvores, de estar na presença do Senhor, porque agora nós não precisamos mais daquele sacerdote que vestia aquela roupa limpinha, que ia para o sacrifício e ficava com a roupa toda suja, e depois ele tinha que trocar a roupa, e aí ele ia jogar o lixo do altar, aquilo que sobrou, que o fogo não consumiu, aquela cinzaeira toda, ele tinha que jogar lá fora do arraial, fora do acampamento, e aí ele trocava de roupa e vinha de novo para continuar. Ufa, que bom, irmãos, nós não precisamos mais desse sacrifício de sangue de animais, de gorduras, mas nós precisamos sim de um compromisso com Deus diário. Precisamos de estar constantemente em oração, em louvor a Deus, buscando a cada dia ter a mente voltada para as coisas de Deus. Então vamos parar de ter medo, vamos parar de preocupação, vamos nos cuidar, sim, mas vamos estar firmes em oração. Sejamos cheios desse Santo Espírito, porque é Ele que nos fortalece. E se você tem dúvida de como fazer isso, peça conselho a alguém, procure alguém que possa te ajudar, mas principalmente leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, e assim você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus e ter uma vida transformada por esse Santo Espírito, porque o sacrifício principal, aquele que foi feito de uma vez por toda e que o seu valor não perde e que não é necessário fazer mais, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já fez por mim e por você. Que Deus nos abençoe, que o seu dia seja repleto da graça de Deus, que você esteja sendo cheio pelo Santo Espírito de Deus e que neste dia você possa ter muitas alegrias com o Senhor Jesus. Amém.